Olá, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda, esses 10 minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar na semana no nosso Evangelho no Lar. Essa semana a gente continua o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e vamos estudar os itens de 4 a 5. Os itens se referem a Jesus em casa de Zaqueu e a parábola do mal rico. Para a gente iniciar e lembrar dessas histórias. Jesus em casa de Zaqueu. É aquela história em que Jesus está caminhando até Jericó e durante a sua caminhada as pessoas vão se juntando para segui-lo, para vê-lo, né? As pessoas não estão acostumadas a ver Jesus. E Zaqueu, que era um cobrador de imposto, né? Ele sabendo que Jesus ia passar por lá, e ele sendo muito baixinho, ele sobe no lugar para ver melhor Jesus. E quando Jesus se aproxima, ele diz: Zaqueu, desce e vem até aqui, porque hoje eu vou repousar na sua casa. E as pessoas acharam um absurdo, né? Como que Jesus vai repousar na casa de um cobrador de impostos, na casa de um pecador, né? De uma pessoa que não merecia essa consideração. E obviamente Jesus ele vai repousar na casa dele, porque ele quer ver o arrependimento de Zaqueu, ele quer ver a justiça, e Jesus vem para os doentes, para os estrupiados, não é verdade? E a segunda história é a parábola do mal rico, que é aquela parábola que diz que um homem é muito rico, né? E com muitas posses, com bastante abundância material, e desfrutando de todas as benesses que essa abundância material pode proporcionar, ele vê na frente da sua casa Lázaro, que era uma pessoa em situação de rua, cheio de chagas, de feridas, maltrapilho, mal alimentado, e que vivia das migalhas que sobrava daquele homem rico, né? E aquele homem rico não ajudava, não estava nem aí, porque ele não era um igual a ele. Como ele ia se aproximar de alguém parecido com Lázaro? E aí os dois desencarnam. E Lázaro vai para o reino dos céus, num plano mais evoluído que o homem rico. E o homem rico, né, não se conformava olhando Lázaro naquela situação, porque ele ainda trazia as impressões da vida material, né? E Deus disse para o homem: você que teve toda a abundância material e não fez bom uso desses bens materiais, você vai permanecer aqui, queimando. Enquanto Lázaro, né, que sofreu todas as privações na carne, de fome, de sede, de necessidades, de ninguém que cuidasse das suas feridas, agora ele vai repousar aqui ao meu lado. Né? Então Jesus está mostrando que não importa o que somos aqui nessa terra, se temos abundância material, se temos muita escassez, o que importa é o que a gente leva no coração, as lágrimas que a gente seca, as pessoas que a gente ajuda. Isso é que é importante. E obviamente na quarta-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, eu vou contar as duas parábolas com muitos detalhes, contá-las completinhas. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia do que elas querem dizer. E para isso, para que a gente leve as nossas reflexões até quarta-feira e para que a gente reflita até lá sobre essas duas histórias, eu trago 4 apontamentos. O primeiro não é porque todo mundo está fazendo a mesma coisa que está certo. Não é porque poucos ou apenas uma pessoa está fazendo outra coisa que está errado. Não podemos ir na direção, ou seja, em qualquer direção, sem pensar, sem raciocinar, sem refletir, sem consultar a nossa consciência, sem avaliar as consequências daquilo que a gente pretende fazer ou o caminho que a gente pretende tomar. Não adianta ir com a multidão. Ou também não adianta ir sozinho se a gente não refletiu e não raciocinou, não consultou a nossa consciência, né?
mas é importante que a gente tenha isso em mente. Não é porque todo mundo está fazendo o que está certo. Não é porque ninguém está fazendo o que está errado. A gente precisa raciocinar, ter a fé raciocinada. Segundo ponto de atenção para a nossa reflexão. Jesus, quando esteve encarnado entre nós, ele não veio para os santos e para os saudáveis. Veio para os doentes, para os pecadores. Ele veio para nos mostrar o caminho da evolução. E quem precisa conhecer esse caminho da evolução? Quem precisa evoluir. Então Jesus, ele não veio para quem já é santo, para quem já está numa esfera crística. Jesus não veio para quem é saudável, evoluído. Jesus veio para os pobres e estrupiados, para os pecadores, para os doentes da alma, aqueles que precisam evoluir, que precisam conhecer o seu caminho para conseguirem evoluir. Terceiro ponto de reflexão. Jesus vem nos visitar de diversas formas. De diversas formas. Que pode ser no nascimento de um filho, no despertar de um grande amor, em uma oportunidade de prestar auxílio a alguém que precisa. O que acontece é que normalmente estamos tão entorpecidos pela rotina, tão cegos em fazer o que estamos tão acostumados a fazer, que não percebemos essa visita. E continuamos fazendo o que sempre fizemos. Percebam que nas duas histórias que eu acabei de contar, Jesus ele ressalta a mudança de atitude. Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Sempre. Mas para que a gente perceba a sua presença, para que a gente perceba o seu amor, a gente precisa estar equilibrado, fazendo o que precisa ser feito e não só o que a gente quer fazer. E o quarto e último ponto de reflexão. Jesus sempre estará junto de nós. Ele é a nossa salvação. Sua palavra é a nossa salvação. O seu evangelho é o nosso roteiro de vida. A espiritualidade, nossos mentores e espíritos protetores sempre estão junto de nós para nos ajudar. O problema é que muitas vezes o desequilíbrio na nossa vida, ele é tão grande que não conseguimos perceber a presença e muito menos a sua inspiração. Os nossos mentores, espíritos protetores, sempre estão a nos inspirar. É aquele pensamento que vem de repente. É aquela ideia num momento de desespero que veio e solucionou um problema que eu tinha ali para solucionar. Essa inspiração vem da espiritualidade. Mas a gente precisa estar equilibrado para que a gente a perceba. A gente precisa estar em paz, com amor no coração. E a principal ferramenta que a gente tem é a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, conhecê-la e colocá-la em prática. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que todos vocês leiam os itens 4 e 5 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. São duas histórias curtinhas, né? Jesus em casa de Zaqueu e a parábola do mal rico. E na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, a gente vai aprofundar essas reflexões e trazer tantas outras para que a gente busque a nossa evolução moral e evolução espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem com Deus e até